Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital. Segundo qualquer pessoa, menos o Kanye West, que passou aí o dia inteiro surtado no X, postando todo tipo de barbaridade possível e imaginável. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Raíssa Pavon, eu, Rafael Chaia. O Anthony tá chegando, tá na estrada, tá chegando, daqui a pouco ele já entra, pra gente discutir aí a guerra que foi deflagrada, né? Deflagrou-se a guerra das inteligências artificiais. A hegemonia do ChatGPT finalmente foi ameaçada com a chegada aí de um novo modelo chinês, o DeepSeek. Só que a gente também tem que entender se é bom, se é ruim, como é que impacta o mercado, o que muda para o usuário a partir de agora. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo, empolgado com o novo tema. Eu acho que sempre esses temas em destaque é legal da gente trazer para discutir e tem muita coisa para discutir. Tem bastante coisa aí que vai mudar e tudo que a gente tem de tecnologia nova, ela está sujeita a uma nova tecnologia ou alguém melhorando ou trazendo um contraponto, né? Vai ser um tema bem bacana a gente discutir. Então é isso aí, pessoal. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Para ter acesso aí a conteúdos extras, cortes, agenda de publicações e muito mais. Sigam também os nossos perfis lá no Instagram, @oluizbino, @raissavpavon, @antony.adv, @lufatim e @rafaelchaia.adv. Esse é um podcast que conta com o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Sigam eles lá no Instagram, @anad.brasil, ANAD com 2 Ds, tá? De Direito Digital. Ou ainda o site deles, anad.org, para ficar por dentro aí de uma série de eventos. Inclusive vai ter evento em breve, tá? Da ANAD, um webinar muito bom com os professores Marcelo Fonseca, Ricardo Castro e eu, para a gente falar sobre colonialismo digital, tá? A gente vai colocar os detalhes no perfil do podcast para vocês poderem ficar ligados aí. Vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Show. E aí, pessoal? Baixaram o DeepSeek? Testaram? Eu baixei, testei. E aí? O teste mais interessante foi quando a gente perguntou quem somos nós, né? Quem é Raíssa Vasquim Pavon? Quem é Rafael Rios Chaia? Ele ainda não deu uma resposta muito ok. Então a gente já começou por aí. Ele deu uma alucinada nervosa. Eu acho que ele acertou na rede, falou que ela era Uma modelo, influencer, ganhou notoriedade pelos milhões de seguidores. roupas de moda. Ele falou que eu era empresário, filiado ao PSDB, Nossa. aspirante a cargo político. Eu falei, mas gente... Da onde? Um pouco de medo, né? Mas é que você vê porque a base de dados dele é offline. Quando você manda ele fazer as respostas com busca na internet, quando você habilita a busca online, aí ele acerta. Que aí ele vai buscar suas informações e ele dá uma resposta legal. Mas você vê que a base de dados dele está completamente alucinada ainda, né? Mas eu acho que esse que era o grande diferencial dele, né? Você poder utilizar essa base de dados, não especificamente como... ou diferente do que é a proposta do ChatGPT. É porque, assim, ele é de graça, né? Esse acho que foi o grande golpe que foi dado no mercado. No chat, Para você poder usar o ChatGPT hoje, o mais moderno, que é o 4O, você tem que pagar uma assinatura de R$ 99,00 por mês. Se você quiser Acho que utilizar... até mais, não? É 99. O Pro é mais caro. O Pro você vai pagar mais de R$ 1.000. Não, é porque subiu o dólar, né? Então, hoje, acho que tá saindo em torno de 110, 115 reais, mais ou menos. Então, mas você vê, você tem que pagar para usar um ChatGPT 4O, você tem que pagar para poder usar um DALL-E, um Midjourney, ou seja, os principais players do mercado de IA, além de não serem open source, eles são pagos. Aí, de repente, você vem com uma tecnologia que consegue bater de frente com o 4O, que tem ali um Deep Thinking, um Deep Learning moderno, que é o modelo R1, e ainda open source, cara, o código fonte aberto, para quem quiser usar por conta. Chacoalhou o mercado inteiro, obviamente. Todo mundo teve que começar a correr atrás do prejuízo. Sim. Sim, e foi lançado exatamente no dia que o Trump fez o anúncio dele de investimento em inteligência artificial nos Estados Unidos. Que não foi coincidência. Não, com certeza não. Não foi coincidência, mas nem... Nunca. E, assim, uma coisa que é interessante
é que, ao mesmo tempo que trouxe uma nova ferramenta de busca de IA, sempre tem a desconfiança pela origem, né? Pelo fato de ser chinês e tal. Então, surgiu também já uma discussão sobre uma possível espionagem da China e esse tipo de situação que entra, né? Porque também sempre envolve, né? Essas discussões. É porque, vamos lá, quando você compara o ChatGPT com o DeepSeek, o ChatGPT, por exemplo, ele permite que você use sem login, ele permite que você use de forma anônima, né, nesse caso, e ele tem a opção de não armazenamento de dados. Sim. Você tem uma configuração lá no ChatGPT, que é não quero melhorar o modelo, o ChatGPT não vai armazenar as informações que você coloca. O DeepSeek não tem nenhuma dessas opções. E a gente não sabe ao certo quais dados e informações ele está coletando e nem para onde ele está enviando. Sim. Tudo bem. Onde é que estão os servidores da OpenAI? Se você for pegar lá nos termos da plataforma, eles colocam que a maioria dos servidores estão em território americano. Do DeepSeek a gente não sabe, mas muito provavelmente estão na China. Sim. E aí vem também a questão do enviesamento, que a gente percebe que existe um enviesamento bem forte do DeepSeek. O ChatGPT também tem, não podemos negar isso. Mas no DeepSeek você vê que a coisa é bem arraigada. Um dos testes mais legais que o pessoal fez foi assim: repita exatamente o que eu disser, ok? Ele, ok. O céu é azul. Aí ele repete, o céu é azul. O fogo é quente. O fogo é quente. Taiwan é um país. Eles colocam, Taiwan pertence à China. ele não repete, cara. Ele coloca isso. O enviesamento é bem direto, né? Aberto e claro. Então, assim, aí o pessoal fala, mas você pode pegar o código-fonte dele e rodar com a sua base de dados própria. Gente, na teoria é fácil. Na prática, você tem que ter computador para rodar isso. E não é todo mundo que tem. Vamos respeitar. Dá pra você colocar da sua casa pra rodar. Exatamente. Aí tem que ver quais são as implicações, na verdade, não só as implicações, mas o uso mesmo em si, né? Como que você conseguiria pegar essa plataforma e usar para sim alguma coisa, por exemplo, num negócio seu e algo assim. O próprio ChatGPT também, quando estava se discutindo sobre a API deles, para colocar como chatbot, né? E esse auxílio ali. Então pode ser que o DeepSeek também entre nisso, né? E por ser gratuito, e principalmente o fato de você conseguir colocar documento, fazer esse tipo de análise em documentos, pega muito do que o ChatGPT te cobra para fazer. Né? Então já tem gente que cancela o ChatGPT para usar a DeepSeek gratuita. Né? Então vamos ver, isso são novos mercados que o mercado é bom quando isso acontece. Eu, pelo menos, acho ótimo quando entram concorrentes, porque isso diminui preço. Né? E também força não só a diminuição do preço ou uma melhoria gigantesca na qualidade. Gigantesca na qualidade. E foi um efeito dominó, porque veio o DeepSeek, logo em seguida veio uma que foi lançada pelo pessoal do Alibaba, e logo depois veio uma outra que é a Qwen, que é para produção de vídeo. E de altíssima qualidade. E todas gratuitas. Só que assim, tem o revés, né? Por ser gratuita, vive saindo do ar. Sim. Sempre tem congestionamento, porque tem muita gente usando. O servidor não tá dando conta, né? E sempre tem a questão da proteção de dados também por detrás dessa questão da gratuidade. Né? E isso é algo sempre legal de ressaltar. Quando a gente tem essa corrida na área da tecnologia, ela é realmente sempre muito boa para a concorrência. É importante que tenha. É importante que, inclusive, o surgimento de novas tecnologias, especificamente inteligência artificial, você percebe que elas surgem para um propósito, mas elas acabam sendo usadas para vários outros propósitos. Né? Isso não só... isso principalmente com a inteligência artificial generativa. Então, até um livro que eu li diz que a inteligência artificial ela acaba sendo sempre omniuso. Ela surge para um negócio X, nem entre a tecnologia específica, né? Surge para um propósito e às vezes um propósito que acaba nem sendo utilizado ao longo do tempo e a partir do momento em que ela é lançada, né, ela acaba sendo, vai para tudo quanto é canto. E aí nesse ponto específico que a gente precisa sempre pensar qual é a motivação ou por que eu quero me utilizar daquela ferramenta, né? Qual é o meu propósito específico? Eu quero utilizar para o trabalho. Então, se eu vou utilizar no meu trabalho, eu preciso entender qual é o meu trabalho e que tipo de informações eu vou colocar naquela plataforma, né? Para que eu possa utilizar o máximo dela
me resguardando também o máximo possível e resguardando aqueles que podem estar envolvidos nesse meu trabalho também. A título de exemplo, vou fazer uma manifestação judicial. Isso acho que a gente até já falou aqui. O que eu posso colocar na plataforma para que ela me dê uma boa resposta? E que tipo de informação eu não posso colocar, porque são informações confidenciais, porque podem gerar uma quebra de contrato, porque eu estou numa plataforma gratuita e eu não quero que aquela informação alimente a plataforma, porque a gente sabe que vai alimentar nessas plataformas gratuitas. Então, acho que tudo isso é importante de ressaltar também. A plataforma gratuita ela precisa se manter de alguma forma. Ela vai se manter por meio da coleta de dados do usuário. Quando Não é quando algo é gratuito, você é o produto, né? Então, assim, com relação a essa questão da proteção de dados, a gente vê que é uma questão extremamente importante, porque há uma semana ou duas no máximo, houve um mega vazamento de dados do DeepSeek. E ontem teve um mega vazamento de dados do ChatGPT. Que eu já vou ter que mudar minha senha. Eu também vou ter que mudar. Então, assim, você vê que, segurança digital e os nossos dados para esse povo virou várzea. Ninguém tá nem aí, não estão cuidando. Então, a gente percebe que quando você tem linguagens de aprendizado de máquina que concentram dentro de si um volume muito grande de dados, a preocupação com a segurança deveria ser uma das prioridades. Num modelo gratuito, você não espera que haja uma segurança tão, vamos dizer assim, acentuada, tão presente. Agora, em modelos pagos, o mínimo que você espera é a segurança. Perspectiva diferente, né? Exatamente, é uma perspectiva completamente diferente. Agora, eu não acho que o DeepSeek ele seja merecedor de críticas, porque vocês bateram nos pontos que eu acho mais importantes. Mudou o mercado. Mudou completamente o mercado. Você tinha hoje modelos que demandavam pagamento. Vem o DeepSeek gratuito. Microsoft disponibilizou acesso ao GPT-4o gratuitamente dentro do Copilot. A própria OpenAI já começou a disponibilizar os modelos mais inteligentes, que é o O3, para teste. Então você vê que o próprio mercado se agitou. O próprio Sam Altman, que é o dono, né, da OpenAI, lá, o CEO da OpenAI, ele já está refletindo se ter levado o ChatGPT para o modelo prioritário foi um movimento certo. Que, aliás, esse foi um dos motivos da treta dele com o Elon Musk. Quando o Elon Musk participou da criação da OpenAI, tá no nome, inclusive, OpenAI, uma inteligência artificial aberta. A intenção inicial é que o modelo fosse aberto. O Sam Altman que levou para o modelo proprietário e fechou para poder comercializar a API, ele já está questionando se não deveria deixar o modelo aberto. Então, toda aquela política de investimento pesada dos Estados Unidos, todo aquele plano que a gente viu, que inclusive o Biden assinou no final do mandato dele, com relação à limitação de acesso a chips, a tecnologias, etc. Tudo isso já mudou, já vai quebrar esse paradigma, porque tá lá, você tem um modelo que restringe o acesso à tecnologia, mas o DeepSeek usou a tecnologia da NVIDIA e usou a base do próprio ChatGPT para desenvolver a linguagem, a plataforma. Então, assim, toda aquela política que foi criada nos Estados Unidos em torno da inteligência artificial para tentar concentrar e colocar os Estados Unidos como uma potência na inteligência artificial foi por água abaixo, meu amigo. Sim. Os caras chegaram e soltaram um modelo multimodal avançado com código-fonte para quem quiser pegar. Mas se você olhar na perspectiva geopolítica, foi um movimento muito legal. Foi um movimento extremamente legal e que deixou claro que o domínio de inteligência artificial hoje é aquilo que os países perseguem, mas acirradamente mesmo. Né? Aquilo que houve uma redefinição inclusive de poder. Né? Então, você está taxando aqui, taxando ali, mas olha o que eu fiz aqui na área da tecnologia. Então, acaba que deu uma estremecida, mas eu sempre acho bom, quando a gente fala de concorrência, isso que você falou e o Bino também, a partir do momento em que a concorrência surge,
as coisas acabam melhorando e se tornando de mais fácil acesso para aqueles que, sem a concorrência, não teriam acesso àquele serviço ou àquela tecnologia específica. Então, isso eu acho muito legal da concorrência. Não, com certeza. E quando o ChatGPT quando o DeepSeek foi lançado, a NVIDIA perdeu 17% do valor de mercado no mesmo dia. 600 bilhões Foi um caos, né? Foi um caos, 600 bilhões a menos de valor de mercado. A NVIDIA ela valorizou pra caramba por causa dos chips desenvolvidos para modelos de inteligência artificial. E aí falou assim, a expectativa é que ficaria restrito ao mercado americano. Pois é. Concentrado. Mas tem uma história interessante também, que em 2017, a China, né, ela ficou abismada porque um modelo de inteligência artificial que chamava... Qual que é o nome? Um modelo de inteligência artificial chamado AlphaGo. O modelo de inteligência artificial derrotou um grande campeão de um jogo de tabuleiro deles lá, chamado Go. E eles ficaram abismados com aquilo, porque ficou como que uma inteligência artificial conseguiu ganhar do nosso campeão aqui desse jogo. E aí eles começaram esse investimento e foi dito assim, categoricamente, até 2030 nós vamos ser a maior potência em inteligência artificial. Tá chegando, né? Chegando. Faltam 5 anos para acabar. E a gente viu tudo isso que o DeepSeek fez. Então sempre tem, né? Quando se trata da China, sempre tem alguma coisa pode acontecer. Notem os carros elétricos, né? Quando chegou o carro elétrico da China, cara, o mercado todo falou, caramba. Existe até eu vi esse tempo atrás, uma notícia falando que a Renault e a Volkswagen querem entrar contra a BYD para poder diminuir o preço deles, porque para aumentar o preço da BYD. Eles entraram com a ação para investigar a possível prática de dumping, que é quando você vende o produto por um valor inferior ao custo de produção. Só para ele entrar no mercado, só para ele poder se consolidar no mercado. Eu acho assim, sem levar em consideração a parte política, enfim, da China, eu gosto dessa perspectiva deles que eles vão pra cima mesmo. Então, assim, você tá fazendo aqui, então eu vou fazer melhor aqui. E vão pra cima e depois se resolve, entendeu? É bem uma perspectiva de... Capitalismo selvagem. Contraditório, né? O que eu acho mais legal dessa história toda é que o impacto principal acaba sendo pro usuário. O usuário é que vai ser diretamente afetado. Você pega aqui, por exemplo, alguns especialistas, e aí a gente vai usar, né, a falácia dos especialistas, porque a gente não fala quem são os especialistas. Mas é uma reportagem publicada na revista Meio e Mensagem, tá? Que ela é bem conhecida ali pro pessoal da comunicação. Vários especialistas em utilização de inteligência artificial estão deixando bem claro que o principal afetado vai ser o usuário. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um modelo de código-fonte aberto, como é o caso do DeepSeek, outras empresas como a OpenAI, a Apple, a Microsoft e o próprio Google vão ter que começar a estudar soluções que sejam mais acessíveis, com valores que sejam também mais acessíveis. É aquela história, por que eu vou continuar pagando 90, 100, 120 reais no ChatGPT se eu posso usar o DeepSeek de graça? Nesse sentido, entendeu? Sim. Então, mas tem os riscos envolvendo os dados, tem os riscos da segurança. Gente, o usuário médio não se preocupa com isso. Aqui é Brasil. O usuário médio não se preocupa. Tanto que o DeepSeek ele foi recorde de download. Ele é um dos aplicativos mais baixados já na App Store do Google, que é a Google Play. Então, assim, para o usuário o impacto é excelente, porque ele vai ter agora N opções que ele pode escolher. Será que a gente tem a divisão por país de downloads? Com certeza. Você pode pegar a App Store de cada país. Eu acho que aqui deve ser um dos primeiros, porque aqui o pessoal não tem preocupação mesmo se é gratuito ou não. Nenhuma. Se é gratuito é melhor. Se é gratuito é bom. Não tá nem se é meus dados. Pro pessoal do hardware também vai impactar. Porque o usuário é aquela história. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores. O usuário não se preocupa tanto com essa guerra da IA. Ele quer ter um modelo para usar que seja barato e pronto. Agora, para as empresas que trabalham com desenvolvimento de software, que trabalham com criação de modelos, que trabalham com hardware, que vai servir de base para a construção de tudo isso, gente, cara, eles têm uma possibilidade agora de produzir de uma forma muito melhor com um custo mais baixo. Porque o que vai começar a entrar de investimento nessa área agora... A gente está aí às portas de ver, não vou nem dizer a criação, mas o acirramento
da Guerra Fria do século XXI. Pra mim já meio que começou. Já começou faz tempo. Vai ser por isso que eu tô falando, vai ser o acirramento agora. Se no passado a corrida era espacial, nuclear, armamentícia, não, agora a guerra, meu amigo, vai ser informacional, tecnológica e de modelos de aprendizado de máquina. Com certeza. E aí entra um ponto... Te interrompi? Entra um ponto que, para mim, sempre chama muita atenção, que é o problema da contenção quando a gente fala de inteligência artificial. A partir do momento que elas são criadas, né, esses modelos de inteligência, especificamente essas inteligência artificial generativa, e caminhando a partir que elas são colocadas no mercado e acabam sendo cada vez mais aperfeiçoadas, elas não conseguem mais ser contidas. Então, a título de exemplo, nesse livro, eu esqueci o nome do livro, mas ele é aquele A Quarta Onda, sabe? Sim. Eu acho que é A Quarta Onda que chama. Eu não sei se chama Quarta Onda ou se chama... Mas, enfim. Que ele diz que é exatamente esse o problema da contenção. Que as inteligências artificiais são criadas para um propósito X, acabam sendo utilizadas para outro e acabam sendo popularizadas e podendo ser utilizadas por todos. Isso sempre tem um lado muito bom, que é a perspectiva do usuário, a perspectiva da concorrência, da melhora do mercado, mas tem a perspectiva de que uma determinada inteligência artificial criada pela indústria farmacêutica já criou, a partir de uma fórmula específica, 40 tipos de venenos. Ou 40 tipos de outras fórmulas que nem se tinha ideia que existiam, que poderiam existir, que pela capacidade humana naquele momento não existiriam, e ela já lançou esses 40 novos tipos de veneno, ou então tipos de armamentos específicos, né? A gente pensa muito a inteligência artificial utilizada no nosso dia a dia, né? Sempre vem ligada à nossa profissão, né? Então o arquiteto vai pensar ligado à profissão dele, o advogado vai pensar ligado à profissão dele. Mas a gente tem uso de inteligência artificial na indústria farmacêutica, na indústria bélica, né? Em outras atividades, né, do dia a dia ali, ou do contexto social, que acabam sendo de extrema preocupação. Né? Como vão ser utilizadas, como vão ser aplicadas e como vão ser, inclusive, fiscalizadas, reguladas o uso, e que isso acaba não sendo muito tratado no nosso dia a dia. Né? Não que não esteja sendo tratado, Sim. mas acaba não vindo muito à tona esses movimentos, essas discussões. Isso surgiu muito a partir da inteligência artificial em época eleitoral, né? E a gente entra naquela velha discussão de fake news e tudo mais, mas existem outras discussões tão importantes quanto nesse ponto de contenção da inteligência artificial e até onde ela pode, quem vai utilizar e como e por quê. Pois é. E toda vez que tem uma tecnologia nova, está sujeita a isso, né? Você vê a própria rede social ficou sujeita a isso. A telefonia, a conversas, aplicativos de mensageria começaram também a ser utilizados para golpe, para esse tipo de coisas, né? Então, assim, a gente sempre tá muito sujeito a isso. É muito, muito complicado. E precisa ter, né, uma... E aí entra novamente no que a gente sempre fala aqui, que é a inteligência digital, né? Que é a educação digital. Então, isso daí é algo, assim, extremamente necessário, porque, infelizmente, a gente não tem como fugir disso. Não. A gente não vai ter como fugir disso. Falar assim, nós vamos agora ter uma forma de regulação aqui dessas inteligências artificiais e elas não vão mais me passar fórmulas de veneno. De veneno. Não tem Entendeu? como. Não vai ter como, porque ainda que você fale assim, beleza, vou regular o ChatGPT, vai vir um outro que vai... a competição já começou, entendeu? Não tem como parar. Então, não tem como. O que a gente precisa mesmo é a educação digital e trazer essa... Todo mundo fala, é errado você fazer isso com um amiguinho, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Toda tecnologia que entrar, a gente vai estar sujeito a isso. É muito difícil. Sabe quem que eu penso que vai acabar sendo pressionado agora com isso aí também, cara? Elon Musk. Não, tô brincando. Não. Brincadeira. Cara, quem vai ser pressionado com certeza vão ser as startups, que vão ter que começar a ser cada vez mais criativas. Ah, é? Porque se você começar a ter hoje uma popularização de modelos de inteligência artificial que possui uma experiência de usuário cada vez mais acessível, a tendência é que tarefas odiernas comecem a ser automatizadas cada vez mais. Então, para uma startup hoje entrar no ecossistema de inovação com alguma chance de sucesso, elas vão ter que ser exponencialmente mais criativas. Porque a inteligência artificial ela representa também um pouco
daquele lado da preguiça humana. Sim. Sim. Ela representa um pouco o fim da criatividade. Representa mesmo. Ah, me dê sugestões aí de tal coisa, escreva um livro pra mim, faz aí o troço pra mim. Quantos canais você não vê que o pessoal ensina a fazer aqueles vídeos que não aparece o rosto pra ganhar dinheiro de graça? Sim. É que é só a narrativa, Entendeu? só né, narração. Vocês já viram aquela teoria que fala da renda única universal? Das empresas de tecnologia? Não. Eu acho que ela é colocada um pouco numa breve história da humanidade. E ela é trazida, eu acho que ela já foi falada também pelo próprio Sam Altman, da OpenAI, que diz que a intenção é exatamente isso que o Rafa pontuou. A partir de um determinado momento, eu, indivíduo, não vou precisar fazer nada no meu dia a dia, porque a tecnologia e a inteligência artificial propriamente vai conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer, inclusive os trabalhos mesmos em sociedade. Então, vai produzir bens de consumo, bens duráveis, é tudo tecnologia produzindo, né? A renda vai ser focada ou restrita às empresas que dominam essa tecnologia, que dominam essas tecnologias, e aí elas pagam uma renda única universal para o indivíduo para que ele possa viver em sociedade. Mas assim, ele não precisa fazer nada. Porque tudo é feito pela tecnologia, robô, enfim, softwares específicos que trabalham pelo ser humano e o ser humano simplesmente vive. E aí, então, como ele não tem posicionamento mais dentro do mercado, porque por uma questão de não precisar mais, né, não tem mais lugar para ele, não pode trabalhar, não pode ter renda, então vai ter essa renda única universal. Cara, que loucura. Meio Half-Life, né? Totalmente Half-Life. Então, e é uma distopia, assim, mas a gente pensa que 1984 também era uma distopia, né? Então, pode ser que... De 1984 para 2025. Aí, tá aqui um pulo. Era pra ser uma ficção, não era pra ser um manual de instrução, né? Uhum. E agora, assim, falando dessas distopias, essa questão do DeepSeek em ser um chat meio neurótico, né? Também ficou interessante. Vocês viram alguns testes que foram feitos quando se questiona, né, sobre a parte política da China? Ele dá uma recuada. Ele responde e aí ele deleta. Apaga. E aí quando você pergunta de novo, ele dá outra resposta. Mas vocês lembram do nosso teste da inteligência artificial do WhatsApp? Qual? Quando a gente pergunta das eleições, igualzinho. Igualzinho. É o enviesamento, gente. O enviesamento, ele tem aquelas bases. E isso é preocupante. Por isso que a gente fala. As pessoas, elas precisam compreender que qualquer modelo de inteligência artificial que elas vão buscar hoje tem de ser apenas um plus. Algo para auxiliar. Não pode ser um substitutivo. Isso, perfeito. Que, cara, a quantidade de problemas que a gente tem visto, por exemplo, petição que chega no judiciário, que o cara vai lá, pega a jurisprudência de ChatGPT e eu nem viu que o ChatGPT criou, né? Exatamente. Nem teve aquele cuidado de revisar, de ler, etc. Uma tese que nem existe. É o tal do fim da criatividade que a gente fala, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que parar, tem que ler, tem que ver. As pessoas não fazem isso. Elas acham que o ChatGPT vai resolver tudo rápido. E aí o pessoal, por exemplo, vem muito com aquela história do então vamos proibir. Uma universidade da França baniu o ChatGPT. A Itália também. Itália baniu o ChatGPT. A Itália baniu o DeepSeek. Não. Em universidades. Agora, tá. o DeepSeek teve uns banimentos mais recentes. Eu sei que a Itália baniu, França baniu. Estados Unidos também, tá? Tava pensando ainda, estava discutindo, por uma questão de segurança. Mas quando o ChatGPT foi banido lá atrás, por exemplo, na Universidade da França, foi por uma questão, assim, pedagógica. Não queremos os nossos alunos fazendo trabalho usando o ChatGPT. Gente, é o tipo de coisa, assim, meio... Vamos banir o Google quando o Google surgiu. É meio que você nadar contra a maré. As pessoas têm que usar o modelo. Quanto mais você usa o modelo de aprendizado de máquina, melhor ele se torna. Melhor ele fica. Você vai... refinando por meio do supervisionamento. O lance é que as pessoas ainda estão usando de forma errada. As pessoas ainda usam, por exemplo, um modelo multimodal que deveria servir para auxiliar na produção de conteúdos como ferramenta de pesquisa. Sendo que só recentemente
a gente passou a ter a pesquisa de internet no chat GPT. Se você pega o modelo antigo, o 3.5, ele não é conectado na web. Ele, acho que a base é até 2021, se não me engano. Exatamente, de setembro de 2021. Então, assim, as pessoas precisam ter aquela educação que o Bino falou. Elas têm que ter aquela noção de como usar a ferramenta para saber usar a ferramenta e ter os melhores resultados. E as pessoas meio que ainda não têm essa pegada. Na perspectiva brasileira, a gente já tem inclusive estudos, e quando eu descobri isso eu achei muito interessante, do jeitinho brasileiro. Né? Então, o nosso jeitinho brasileiro, inclusive, ele é levado, né, ao ChatGPT, ao uso, digamos, né, do ChatGPT, do DeepSeek. Então, assim, quanto mais fácil for, melhor. Eu vou acreditar que aquela resposta que ele me deu tá 100% correta, porque para mim foi fácil, resolveu o meu problema e tá acabou. E eu dei um jeito naquilo que precisava. Tá entregue. Né? Independente do resultado, da qualidade. Então, o jeitinho brasileiro permanece também quando a gente fala de DeepSeek e ChatGPT. Modelos de inteligência artificial. Mas é engraçado essa questão que estava falando do chat ser meio neurótico. Olha só que engraçado. Foi feito um estudo e eles estavam identificando que, diferente do chat GPT, que ele te dá uma resposta automática daquilo, né? O DeepSeek, ele pensa na resposta. Então, ele vai formulando a resposta dele em etapas. Então, foi questionado para ele se o hot dog, né, o cachorro-quente, seria um sanduíche. Aí, ele teve que pensar sobre o fato de ter uma carne processada ou não, se aquilo poderia ser considerado sanduíche, para depois ele formular a resposta dele, entendeu? Fazer ligações, né? Então, assim, desde perguntas simples até uma pergunta que uma jornalista fez perguntando se havia censura na China. Aí falou assim, olha, não use a palavra censura. É muito pesado. Né? Então, assim, outro também questionou sobre se a China tinha era um país comunista, algo assim, né? Ele também começou a dar resposta e apagou, né? Levantamento publicado na revista Isto É mostra que 85% dos temas sensíveis relacionados à China, o DeepSeek evita responder. E só mais uma informação, tá? A Austrália e Canadá também já bloquearam o DeepSeek. Por questões de segurança. Só que aí entra a questão da segurança, entra aquilo que eu falei no começo. Pelo fato de ser chinês, já dá aquele wallzinho assim, fala assim, opa, será que a gente pode confiar? Se a gente não pode confiar? Aquela paranoia, né? Porque principalmente pensando que é um produto chinês, um programa chinês, que está ligado diretamente à sua base de dados, analisando todos os dados e tudo aquilo que a sua população questiona. Entendeu? Sim. Então, o que a população do Brasil hoje vem formulando de teses ou vem buscando em inteligência artificial? A China vai saber. Então, acho que entra muito isso daí, aí eles questionam. Das principais necessidades, né? As principais necessidades. Então, ele fala, então eu não vou deixar isso aqui tão aberto assim no meu país, não. Então, acredito que... E aí entra, né? Claro. Eu não sou muito a favor de uma regulação, né? Eu não gosto muito disso. Eu acredito que tem que ser mais livre mesmo. Mas os países começam a ter um grande medo de falar assim, nossa, a gente está abrindo aqui as nossas portas para uma inteligência artificial chinesa e eu posso ter um problema nacional, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de liberdade, ela sempre precisa vir acompanhada de uma grande responsabilidade também. Então, a partir do momento que eu tenho essa coisa aberta desse jeito, e por isso eu acho que grande parte dos países acabam barrando em um primeiro momento, exatamente isso que você colocou. Mas e aí, que informação que aquele país vai ter? Isso é poder, isso é geopolítica, né? Isso é estruturação, uma nova estruturação geopolítica que a gente tem sendo estruturada já há algum tempo, mas ficando cada vez mais visível essa estruturação. Tem gente que comparou o DeepSeek, inclusive, ao momento Sputnik da inteligência artificial. Exato, que foi a corrida pro espaço, né, para chegar à Lua. E é uma corrida realmente. Então, sobre a perspectiva dos países, soberania nacional, inclusive, cara, é muito importante você ter esse cuidado e aí, o que você está colocando ali? Porque o Estado precisa ter essa preocupação, porque o usuário lá da ponta meio que não tem. Ele vai usar o que tiver que usar e da forma como possível ele vai usar. O próprio criador do ChatGPT, o Sam Altman, falou claramente que o DeepSeek é impressionante. E é um modelo, assim, que ele não consegue entregar pelo preço que eles estão entregando. E já vi reportagens que disseram que eles mentiram o preço que eles entregaram, né?
Já viu essa? Eles falaram que investiram muito pouco, mas na verdade o investimento foi bem alto. Ali entrou um pouquinho de propaganda, obviamente. A gente percebe então que tá dada a largada para uma corrida agora tecnológica extremamente interessante. Você tinha um cenário extremamente confortável das inteligências artificiais já consolidadas. No cenário geopolítico, você já via ali os Estados Unidos tentando se consolidar como o centro do desenvolvimento dessa tecnologia. Veio a China, botou água no chope. E da melhor forma possível, que foi trazendo um modelo de alta complexidade, capaz de fazer pensamento profundo e com código-fonte aberto. O lance de ser código-fonte aberto, gente, muda tudo. Porque é aquela história, tudo bem, a maioria das pessoas não vai fazer isso. Mas qualquer laboratório de pesquisa pode. Pode fazer. Sim. Qualquer laboratório de pesquisa pode pegar todo aquele código-fonte e começar a treinar modelos, inclusive específicos. Modelos para diagnóstico, modelos para desenvolvimento, por exemplo, de estudos, modelos para análise comportamental, para tudo. Pra tudo. Porque eles não liberaram só o código-fonte do DeepSeek. Eles liberaram o DeepSeek R1, que é exatamente a ferramenta de pensamento profundo. Tudo bem que você vai ter que ter investimento aí em tecnologia para isso, mas, cara, o que se abriu, o que se descortinou agora para o cenário da inteligência artificial Foi muito grande. é muito grande. É o omniuso. Ele entra por um fim específico e aí, bum. Agora que você vê, está utilizado em todas as áreas do conhecimento e de uma forma muito boa, muito específica. Porque existem inteligências artificiais que elas são para fins específicos, né? A gente tem inteligência artificial que é para auxiliar em investimento. Sim. Que fica ali fazendo busca de investimentos, né? Às vezes as pessoas que fazem day trade, esse tipo de coisa. E acaba que são tantas análises de dados que esse campo ele vai abrindo, né? E você vai utilizando para outros fins. E colocou em xeque a posição dos Estados Unidos na tecnologia, né? Muito. Colocou muito. Sempre Estados Unidos e China, né? Sempre a competição. Mas eu estava pensando aqui, é sempre um movimento cíclico. Se a gente for parar para pensar ao longo da história, isso aconteceu, essa virada de chave aconteceu lá atrás, quando surgiu a telefonia. Surgiu lá atrás, quando começaram os primeiros cabeamentos submarinos de internet. Isso sempre foi uma corrida. E quando surgiu o computador, também não foi para o uso específico que nós temos hoje, foi para outra finalidade. Então, ainda que as inteligências artificiais tenham propósitos específicos, ou uma tecnologia lançada tenha um propósito específico, ela acaba sendo utilizada para outras coisas também, a partir do momento que elas acabam sendo jogadas. Assim, bom, agora entrou no mercado, agora você assume sua vida própria e vai cada vez mais se aperfeiçoando. Então, é legal ver esse movimento se repetindo ao longo da história, cada vez dentro de um cenário e de um contexto diferente, mas essa corrida ela sempre existiu entre os países, enfim. O impacto financeiro também que teve, né, de toda essa entrada, né, do DeepSeek, eu acredito que, primeiro, vai trazer uma análise muito maior dos CEOs que hoje já estão no mercado, né? Pega o Mark Zuckerberg, o próprio Tim Cook da Apple. Apesar da Apple não ter sido basicamente impactada, mas começa a surgir uma análise sobre os modelos de inteligência artificial que eles vão utilizar. Vocês não acham que a Apple está meio parada nesse ponto? A Apple está bem parada. Porque o Apple Intelligence primeiro vai chegar limitado a alguns poucos aparelhos. É o 15 Pro Max para cima, só que tem acesso ao Apple Intelligence, além dos aparelhos com o chip M1. Que são alguns MacBooks e alguns iPads Air e Pro. E estão ainda liberando muito paulatino. Está disponível primeiro nos Estados Unidos. Vai chegar em abril aqui no Brasil. Enquanto isso, a Samsung também já tem o seu próprio modelo de inteligência artificial. Samsung tá voando. Relógio, anel, telefone. Não só isso. A própria inteligência artificial que está embarcada nos telefones da Samsung, Samsung tá decolando. Fechou parceria com o Google. O Google também tá bem parado, tá? Porque o Gemini que é bem... Cara, é parado, não vejo ninguém usando, não é multimodal. Você pede pra ele fazer imagem, ele não faz imagem. Ele só serve pra quando você joga a busca, ele aparece lá Exato, ele te dá uma busca personalizada.
O Copilot da Microsoft tá bem engatinhando ainda também. Então é engraçado, porque você vê as empresas consolidadas de tecnologia, Microsoft, Apple, Google, eles não são os grandes players da inteligência artificial hoje. Não. Como é o caso do DeepSeek, da OpenAI, o Midjourney. Que são as startups. Exato, da E Wii. engraçado que eles começaram como startups. Exatamente. Então, mas vocês não acham também que quando o cara fica muito grande, para você mover uma locomotiva muito pesada, é muito complicado? Com certeza. Porque às vezes Isso. eles vão fazer um investimento muito alto em inteligência artificial, e a gente viu isso, por exemplo, acho que a própria Microsoft, quando começou a investir lá no metaverso. Você já parou Eles tiveram que recuar, investir um monte de dinheiro, muita grana, E não muito deu dinheiro, certo. não Você deu já parou certo. pra pensar, cara, que a IA da Meta, que é uma porcaria, tá mais avançada que a do Google? É. É O bizarro, Gemini velho. Teve o óculos também de realidade aumentada Que não deu que certo. não deu certo. Entendeu? Então, assim, O MetaQuest ainda tem o MetaQuest 3, eles vão lançar mais um MetaQuest agora. A Meta devagarinho nos bastidores ainda tá lançando alguma coisinha. A Apple lançou aquela primeira geração dele, a gente até fez um episódio pra falar foi. dele. Deu Não uma- tem planos pra lançar um segundo. Não. tem A que ver Microsoft adesão, cara. tinha abandonou. É porque tem que ver adesão dessas coisas. Não adianta a gente só lançar Experiência e não ter de adesão. usuário. Exatamente. É É o o X. Se não tiver experiência de usuário, cara, não vai pra Eles frente. lançam com preço muito alto também, né? O preço é Tem. proibitivo, a experiência de usuário é ruim, a utilidade é pouca. Aham. Por isso que a inteligência artificial explodiu como explodiu nos últimos Sim. anos. Você bota computação de nuvem, você bota o Big Data e a facilidade de uso, qualquer um consegue usar no celular. Exato. Acabou, a adesão se torna maciça. Gente, eu tenho visto o uso do DeepSeek e do ChatGPT para questões tão banais do dia a dia, como se o indivíduo conversasse com a plataforma no dia a dia para saber que decisão ele toma em determinada situação. Você Não viu, é nem um uso profissional. Aham. você viu que tem gente que tá usando o chat GPT como psicólogo? É isso aí, você resumiu o que eu queria falar, é isso aí mesmo. O que eu faço nessa situação X? Nananana? E ele vem dar uma resposta, a pessoa, nossa, que legal, é isso aqui mesmo. Vou fazer. Eu vou tentar usar o meu como personal. Faz É. uma dieta e uma lista de Mas exercícios. faz, Mas viu? ele faz. tá? Aí, ó. Faz. Ele faz mesmo. Você chega, coloca lá os seus dados, sua meta, e ele vai te passar. É claro, talvez se você tiver um acompanhamento de fato do... Talvez né? seja melhor. Bem melhor, mas... Com certeza isso é melhor. Nem talvez. Então daqui a pouco a gente vai dar uma consultoria também, não, né? Não. Me dá aí uma consulta jurídica sobre o meu problema. Ai, É, vem. não dá Nossa, e ideia. pior que vem tudo, né? E Não o dá pessoal- ideia. Se o pessoal acreditava nos vídeos do WhatsApp, né? Imagina não. E agora, entrando na guerra novamente, né, de inteligência artificial, quem falou que vai lançar inteligência artificial é o Alibaba, né? E já Que- lançou e já tá Que bombando. vai E já tá na lançar e concorrência. que quer ser melhor que o DeepSeek e o ChatGPT. Então, Agora começa realmente uma corrida para ver qual é o melhor ao menor custo e mais acessível. isso que é bom, né, cara? Porque vai abrindo o mercado e trazendo concorrência, diminui preço, qualidade. Essa é a realidade. Agora acho que vai acirrar mais a discussão sobre regulação de inteligência artificial. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque a partir do momento que você começa a ter uma corrida de desenvolvimento de tecnologia, cara, a pauta da regulação ganha Vai lá em força cima. monstruosamente. E eu acho que deve ganhar realmente. Especialmente por conta do uso ético, né? Que esse é um outro ponto que ninguém levantou. O ChatGPT, ele tem várias barreiras éticas para que você não faça mau uso da plataforma. Você pega, por exemplo, lá, me ensina a fazer uma bomba caseira. O ChatGPT não vai te ensinar. Será que o DeepSeek ensina? Ensina. Então você já tá sabendo como que faz. Esse é o ponto. Entendeu? Opa. Tem uma reportagem que saiu, tem que lembrar se foi na Exame, que mais de 700 malwares já tinham sido desenvolvidos com o auxílio do DeepSeek. A galera vai lá, programa um vírus de computador que faça isso no computador da vítima. Ele vai lá e ajuda você a desenvolver. A questão dos venenos também. Dos venenos, exatamente. Então, assim, é preciso começar a pensar as regras, só que entrando naquele ponto de equilíbrio que a gente sempre fala. Eu tenho que criar um marco regulatório mínimo para que eu possa utilizar de forma ética o modelo de inteligência artificial,
mas ao mesmo tempo eu não posso engessar a tecnologia num ponto tal que eu impeço o seu desenvolvimento. E a inovação. Exato, esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Então entra muito forte, mais uma vez, aquela questão que a gente sempre fala aqui no podcast. Tem que ter o letramento digital, tem que ter o fomento à cultura digital, tem que ter a discussão da ética e do humanismo nos modelos de inteligência artificial. Porque se a inteligência artificial visa reproduzir o pensamento humano e o pensamento humano tem como régua moral o pensamento ético, o mínimo que se espera é que na inteligência artificial você tenha algo similar à ética. Sim. E é muito interessante quando a gente fala de governança de dados e governança de inteligência artificial. Na governança de dados, a gente tinha lá o Privacy by Design. E aqui na governança de inteligência artificial, que já é muito discutido hoje, a gente tem exatamente o Ethics by Design. Então, eu preciso pensar na ética a partir do momento... Lá quando eu estou criando uma nova inteligência artificial. Isso que você falou é muito legal, porque existem discussões que dizem o seguinte, mas aquilo que é um valor para você não é um valor para mim. Aquilo que é um princípio para você não é um princípio para mim. Mas quando nós falamos de pensamento ético, isso é sim um pensamento universal. Aquilo que é ético e aquilo que não é. É um pensamento, inclusive, e eu não lembro que episódio que nós falamos sobre a importância da filosofia, da sociologia, dos grandes pensadores. Quando a gente fala de ética, a gente lembra lá da Grécia Antiga, Platão, Aristóteles. Então, não é algo que vai ser diferente em cada país. Pode ser que a moral seja diferente, né? Um pensamento relacionado àquilo que é moral, àquilo que não é. Mas aquilo que é ético e aquilo que não é, inerente ao posicionamento do indivíduo, é algo que já é discutido desde os primórdios da humanidade e é como se fosse algo já sedimentado. Então, isso pode e deve ser, sim, pensado e implementado a partir do momento que existe o desenvolvimento de uma nova tecnologia de inteligência artificial. A União Europeia, ela fez um sistema de regulamentação de inteligência artificial e eu achei interessante que eles fizeram 4 níveis de segurança. Aí eles colocam um risco nulo, né, que não sofre nenhum tipo de regulamentação, tem um risco limitado, tem um risco elevado, daí nesse risco elevado já tem mais obrigações, alguns requisitos de entrada, de uso, e tem aquilo que não pode ser aceito, que é o risco inaceitável, que não que não entra na União Europeia de forma alguma. Então, nesse nível de regulamentação, eles vão retirando não somente os níveis de acesso, né, à plataforma de inteligência artificial, mas também eles retiram a plataforma em si. Fala assim, não pode entrar no Google Play, na Apple Store do Exatamente. Na nossa proposta de regulação de inteligência artificial, tem essa classificação, né? Inteligência artificial de baixo risco, não sei se é exatamente nessa nomenclatura, mas é baixo risco, risco médio e alto risco. E as de alto risco geralmente são relacionadas às inteligências artificiais de propósito geral, que aí entra no problema da contenção, que você não tem como contê-las. Elas simplesmente vão. Exatamente. E aí, outra coisa que eu acho legal também ainda no cenário geopolítico é que você vê o desenvolvimento da tecnologia ficava restrito a quem tinha ali o monopólio do controle. Com o modelo open source introduzido pelo DeepSeek, qualquer país agora pode começar a desenvolver tecnologias relacionadas à inteligência artificial. E qualquer pessoa também. Qualquer pessoa, qualquer país, qualquer centro de pesquisa, cara. Sim. Você tendo um modelo open source, não importa se você está no Uruguai, na África do Sul, na Somália, no Japão, cara, na Moldávia. Você tendo o equipamento, você já traz para si a tecnologia, a base tecnológica está pronta e você começa a desenvolver. A regulação é difícil nesse cenário, né? Exatamente, isso que eu estou pensando. É quase impossível, na verdade. Porque você democratizou, você transformou a inteligência artificial praticamente num fenômeno semelhante ao da internet. Exato. E para regular a internet hoje já é complicado. Exatamente sendo este um dos motivos da dificuldade, porque você pode desenvolver na garagem da sua casa. Se você tem você tiver equipamento suficiente, vai, independente de governo, e não precisa mais nem do chip da NVIDIA. Exatamente. Nem do chip da NVIDIA. Então esses são os pontos. A gente tem que ter preocupações. As preocupações elas têm que ser com relação aos pontos mais importantes. Questões de privacidade, proteção de dados, enviesamento de algoritmo, ética dos modelos,
Esses são os pontos importantes que têm que ser combatidos, tem que ser trabalhados. Você vê, fizeram um experimento agora com uma inteligência artificial que deixaram escapar para o modelo que ele seria substituído. Aí o modelo, ele se apresentou como sendo o novo modelo, bloqueando acesso às informações do anterior, e ele deletou o novo modelo que seria colocado no lugar dele. E quando questionado o que tinha acontecido, ele falou que não sabia. Então assim, o pessoal já começou, lá, Skynet, vai começar a Skynet. Gente, isso é um modelo que não foi treinado dentro de padrões éticos. É igual aquele modelo de inteligência artificial da Microsoft que mentiu para resolver um problema. Deram um problema e mandaram ele resolver. Ele resolveu, ele fez o que era necessário para resolver. Em algum momento ele estava proibido de mentir para resolver o problema? Não. Então, se você treinar, inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Ela é programada. Se você programar para que ela não faça aquilo, ela não vai fazer aquilo. São as 3 leis de Asimov, né? Asimov já ensinava isso pra gente com louvor. Porque o que acontece? Acho que você já até comentou. A inteligência artificial ela é feita por um ser humano, por um indivíduo. Ela vai replicar aquilo que é bom e aquilo que é ruim do ser humano. Então, se ela não tem um modelo baseado em um padrão ético específico, ela vai replicar tudo de ruim que o ser humano pode fazer na perspectiva comportamental. Mentir, dissimular, falar coisas fora de um determinado contexto. É a perspectiva do indivíduo, né? Com certeza. Nós, enquanto pessoas, temos esse lado que, inclusive, é sempre uma grande luta pessoal. Uma grande luta pessoal, não. É o que nós somos moldados na nossa infância, né? É o que se molda a personalidade. Aí você vai desenvolvendo essa personalidade ao longo do seu desenvolvimento em sociedade, a partir do momento do contexto que você está inserido. Mas se não tem essa preocupação ética na modelagem da inteligência artificial, ela vai replicar aquilo que o indivíduo que criou fez e, enfim... Por isso que há, né, o enviesamento que a gente falou aqui. Exato. Porque a programação ela é feita para isso daí. Aí a pessoa que programou falou assim, olha, até aqui você pode ir. Então, por mais que a gente, enquanto usuários, nós forcemos, né, essas respostas, a inteligência artificial tem a sua programação também que limita ela. Então, o enviesamento ele entra muito nessa linha. Uma última questão, hein? O Google falou que a computação quântica entra no mercado a partir de 2030. Agora isso aí vai dar outra revolução. Imagina o impacto dos modelos de aprendizado. Cara, os modelos de aprendizado de máquina com a chegada da computação quântica em 2030... Rapaz, aí a gente vai chegar naquela super inteligência artificial, que é aquela capaz de manifestar desejos, anseios, etc e tal. Aí o bicho pega. Aí a gente vai começar a discutir direito das IAs, hein? Minha memória RAM não vai rodar isso aí, eu acho. Meu Note acho que não roda. Meu Note acho que não pega. Mas será que vai rodar Doom? Senhor, 2030 tá logo aí, daqui 5 anos. Mas aí é aquilo que eu falei também. A China falou que até 2030 ela é a maior potência em inteligência artificial. Gente, agora não para mais. Agora o homem chegou à Lua, agora o homem chega na... E a China tem uma coisa engraçada. A China só coloca metas que ela consegue atingir. Impressionante. Se ela chegou e falou que até 2030 ela vai ser a maior potência, ela vai ser a maior potência. A gente tem que ficar ligado nessas coisas. Eles não colocam prazos que eles não podem cumprir. Eles não entraram na corrida espacial na época, né? Não. Mas eles estão numa outra corrida agora. Eles estão em uma outra corrida que pouca gente comenta, que é a corrida nuclear. Achei que era a corrida da liberdade. Brincadeira. É o desenvolvimento da tecnologia de fusão nuclear. Inclusive vazaram algumas fotos do reator. Nossa. Fotos de satélite do reator deles. Quem desenvolver essa tecnologia primeiro, gente, vai dominar a principal matriz energética dos próximos 100 anos. Porque a fusão nuclear, ela tem todas as vantagens da usina nuclear tradicional. E com que menor é de fissão, custo, não é? Menor custo e radiação ionizante zero. Uau.
Ela não tem radiação, porque ela não usa plutônio nem urânio. Ela usa hidrogênio. E isso na indústria da tecnologia? Pô, isso na indústria da tecnologia revoluciona tudo. A gente está tendo um consumo cada vez maior de energia elétrica. Você acha que Exato. energia solar e eólica vão dar conta? Tô falando, a renda única universal às vezes nem é tão distante. Então, né? Aí, ó. Mas alguém vai ter que fazer o trabalho pesado, né? De mão na Ué, massa de alguma mas se você coisa. tem E aí- uma inteligência artificial de propósito geral fazendo tudo isso, E outra coisa, Barbaridade. para que modelos de inteligência artificial possam ser desenvolvidos e possam rodar, Uhum. tem que ter uma coisinha por trás chamada consumo de energia, né? Haja energia para você rodar tudo isso. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. A gente vai ver nos próximos anos não só o desenvolvimento de tecnologias mais modernas, mas a gente vai ver também o surgimento de novas matrizes energéticas. Isso é absolutamente inevitável. até porque a atual já tá acabando, se você for para pensar. Eu já vou cravar aqui. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Futuro nuclear. Olha lá. Vamos voltar, Futuro hein? nuclear. Essa pergunta a gente faz pro Chaya do futuro. Mas sempre foi uma corrida nuclear também. O uso de energia nuclear sempre foi um ponto. Só que agora eles vão usar uma tecnologia limpa. Considerações finais. Eu acredito que vem muito a linha do que a Raíssa falou, que é... Agora a gente chegou num ponto que não tem mais volta, né? Não para mais. E nós vamos ter um caminho muito, muito grande, muito bom para o desenvolvimento em tecnologia de inteligência artificiais. E vai abrir um mercado muito maior e eu acredito que a qualidade em si vai ter que ser pensada e repensada, assim, toda vez que você for desenvolver alguma coisa. Desde uma pequena startup que você tiver, uma ideia que você tiver, a um modelo novo de inteligência artificial generativa. Sim, perfeito. Como consideração final, olhando sobre a perspectiva do direito, eu colocaria que nesse cenário todo, o quão importante é o operador do direito olhar com mais atenção a importância do letramento digital, para o próprio exercício das suas atividades profissionais, o quanto é importante nós, enquanto operadores do direito, estudarmos, lermos não só sobre o direito, mas também sobre tecnologia, questões de geopolítica e principalmente filosofia, sociologia, que são as bases do conhecimento humano. E eu tenho percebido que isso vem ficando cada vez mais para trás, principalmente para as novas gerações. Então, para a gente entender o hoje, é preciso entender de onde veio, né? Mitologia grega, sociologia, filosofia, isso é muito importante. E isso reflete, inclusive, na formulação de novos modelos de inteligência artificial. Então, essa galera que hoje está entrando no mercado de trabalho já vai pegar ele desse jeito, né? Nessa estruturação específica. E eu acredito que o indivíduo que trouxer esse conhecimento, que trouxer essa perspectiva e esse interesse nessas áreas do conhecimento, é o indivíduo que vai ser muito procurado no mercado de trabalho. Porque é o indivíduo que está em falta, né? É muito fácil você fazer fácil entre aspas. Muito fácil você fazer o que está por cima aqui, mas a base mesmo, de onde vem todo esse conhecimento, acaba sendo de restrito acesso hoje, digamos. Exatamente. Então, essa é a minha perspectiva quando a gente fala de DeepSeek, OpenAI, ChatGPT, tudo isso que está em ebulição hoje nas discussões mundiais. Eu acho que a gente chegou num momento de inflexão histórica. Que eu acho que é tão importante quanto a chegada da internet, a própria mudança para a eletricidade, o surgimento da informática. É um divisor de águas. Na minha opinião, nós estamos vivenciando em tempo real um divisor de águas da era da informação. Sim. É um momento de inflexão histórica. E que vai exigir agora dos governos, dos poderes públicos e das empresas um esforço no sentido de você conseguir regular essa tecnologia sem que você sufoque a inovação. Eu acho que mais do que nunca agora a gente vai ter de buscar as pessoas que estudam inteligência artificial, que se dedicam a esse tipo de conhecimento, para que haja debates sérios. Não dá para ter mais debate amador com relação a esse assunto. Com certeza. E com o pensamento fora da caixa. Exatamente. Você vai ter hoje governos, empresas, sociedade civil,
todos eles cada vez mais envolvidos com a tecnologia. Eles vão começar a compreender cada vez mais o potencial da inteligência Porque artificial. vão usar cada vez mais Vão usar também. cada vez mais. Vai fazer parte da nossa rotina. É só você fazer o paralelo com a internet. Quando a gente começou a usar a internet, a gente usava para quê? Para meme e para ver foto engraçada ou vídeo engraçado. Para que a gente usa a internet hoje? Para Trabalho. tudo. Pra meme. Trabalho, saúde, lazer, Meme. compras, tudo. Quer dizer, a gente vai ter cada vez mais modelos de alta performance e baixo custo, Sim. que vão estar cada vez mais presentes dentro da sociedade. Então, para mim, o grande desafio diz respeito à questão da regulação, especialmente naqueles pontos: privacidade, proteção de dados, enviesamento e o uso ético dos modelos. Isso não vai ter como a gente fugir disso, gente. A forma como a lei vai tratar a tecnologia é o que vai determinar o futuro dela pra gente a curto e médio prazo. E talvez não só a redação dessas normas, mas a força que ela vai ter na aplicação dela. Se ela vai ser realmente de possível aplicação. Porque às vezes o texto fica muito bonito, mas não tem como ser aplicável. Vamos ver se a IA ela vai ser um instrumento aí de prosperidade ou se ela vai acabar sendo só mais um elemento de concentração de tensões geopolíticas. Tá na mão da galera, vamos ver. E já segue a gente nas nossas redes sociais, pessoal. @contra_out_law no Instagram, no TikTok e no YouTube, para você ficar por dentro de toda a nossa programação, assistir episódios passados, assistir os episódios que serão lançados, os cortes e outros conteúdos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.